Olá, boa tarde para você, internauta. Começa agora a sabatina sobre as eleições 2012, por meio de uma parceria entre a TV Serra Dourada e o portal de notícias Mais Goiás. Nós vamos entrevistar a partir de hoje todos os candidatos a prefeito de Goiânia, sempre com a participação de importantes jornalistas, e vamos saber também dos candidatos o que eles pretendem fazer por Goiânia, uma capital com mais de 1.300.000 habitantes que tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Por exemplo, nós temos problemas na saúde com a falta de UTI, vários bairros ainda sem asfalto, nós temos milhares de crianças sem creche, nós temos transporte coletivo com muitos problemas, com muitas filas, com muita demora, não é? E a nossa sabatina começa agora com a participação do candidato do PPL, o Partido Pátria Livre, que é José Neto. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, tudo bem, José? Tudo bem, prazer em recebê-lo aqui. Eu que tenho o prazer de estar aqui com vocês. Tá certo. E participa também dessa entrevista a jornalista Luciana Fionde, apresentadora do Jornal do Meio-Dia, coordenadora de jornalismo aqui da TV Serra Dourada. Boa tarde a você. Olá, Joadevá. Boa tarde ao candidato José Neto. Um prazer recebê-lo aqui com a gente. E nós temos também importantes parceiros nessa entrevista, nessa sabatina sobre as eleições de 2012. Um deles é o jornalista Marcelo Heleno, diretor de jornalismo da Rádio 730, está aqui também para colaborar com essa entrevista. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Jordevá. Boa tarde, internauta. Estamos aqui para a empreitada. A empreitada é boa e conta também com a participação de Carlos Pereira, jornalista da Rádio Difusora, especializado na cobertura de política. Carlos Pereira, boa tarde a você. Boa tarde, Jordevá. Boa tarde, candidato. E vamos que vamos, né? Vamos sim. E olha, só lembrando a você, todos os candidatos já confirmaram presença nessa sabatina sobre as eleições 2012. Todos vão estar a partir de hoje aqui, sempre às 3 horas da tarde. E você, é claro, pode acompanhar tudo no nosso site tvsd.com.br e também no portal de notícias Mais Goiás. Para começar então, vamos conhecer um pouquinho mais do candidato José Neto. José Nicolau de Oliveira Neto, mais conhecido como José Neto, tem 34 anos, é formado em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Foi diretor da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e presidente do DCE da Faculdade Universo. É membro da Executiva Nacional e atual presidente estadual do Partido Pátria Livre de Goiás, o PPL. Nunca exerceu cargo público. O senhor que nunca exerceu cargo público decidiu então ser candidato a prefeito de Goiânia, por quê? Bem, Jordevá, boa tarde a você, internauta. Não é uma decisão unilateral, não é uma decisão minha, Jordevá, simplesmente. É uma decisão do coletivo do partido. O partido foi criado há um ano e nós sabemos da importância desse processo democrático, o quanto que as pessoas lutaram para a gente poder ter esse direito de participar das eleições, que a gente tem esse direito de reivindicar as melhorias. E com isso o partido não poderia se furtar de estar lançando um candidato agora, num momento importante da política brasileira, num momento importante da política goiana, com tantas denúncias, com tantas mazelas, com tantas situações, cachoeiras e tudo mais, e aí se expandindo na política. Está na hora de ter uma revolução quanto a isso, está na hora de trazer um novo, de trazer uma renovação para poder fazer uma política diferente. O senhor tem outros interesses políticos e por isso quer divulgar melhor o seu nome nessa campanha? Eu acho que não é uma questão de interesses políticos, Luciana, na verdade é uma questão de planejamento partidário. O partido foi montado para poder realmente ganhar o poder, participar da política, participar da administração pública e não simplesmente para poder montar o partido e negociarmos cargos ou negociarmos isso, aquilo, outro. Temos que apresentar ao povo as nossas propostas, temos que apresentar ao povo as nossas caras, temos que deixar a cara para bater e não termos medo de enfrentar os problemas sociais. E de onde vai vir o dinheiro da sua campanha, candidato? Bem, Marcelo, o dinheiro da campanha, o partido ele tem uma formação de esquerda. Então o dinheiro da campanha ele vem da contribuição dos próprios correligionários, das próprias pessoas que compõem o partido, das próprias pessoas que participam do partido. Mas vamos inovar também nisso aí. O senhor está dizendo que vem do partido. Quantos filiados o senhor tem hoje no partido aqui em Goiás? Aqui em Goiás nós temos em torno de 800 filiados. Até abril nós temos 800 filiados em Goiás. E muito pouco, né? 800 filiados. Se eu falar que o dinheiro, os recursos vêm dos filiados. É muito pouco, né? Não, depende. Nós temos filiados que são empresários, temos filiados que são operários, temos filiados que são advogados renomados. O senhor disse que o partido é de esquerda? Exato. Mas ele surge de qual tendência dentro da esquerda? Qual é a referência que vocês têm dentro dessa esquerda que já existia? E por que vocês saíram desse aparato de esquerda que inclusive domina o Brasil hoje, governa o Brasil hoje?
Bem, o partido ele nasceu do MR8, do antigo MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Né? Por que nós decidimos montar o partido? Porque nós chegamos a um ponto que as nossas intervenções, aonde estávamos alojados, em outros partidos que a gente estava afiliado, que alguns companheiros tinham filiações, não conseguiam avançar. Então nós entendemos que para poder trazer a melhoria que nós queremos para cada cidade do país, para o Estado e para o Brasil, nós precisávamos ter um veículo melhor para fomentar essa modificação. E não existe veículo mais democrático do que um partido político. Mas por que a plataforma do partido ele não explora essa fonte de esquerda, fala muito mais do crescimento do mercado interno, fala do investimento em ciência e tecnologia como formas de conquistar, de fazer esse mercado funcionar melhor e gerar riqueza para a população? Por que essa formação de esquerda não está presente no ideário do partido? Não, mas está presente. É um dos nossos programas. Um dos questionamentos que nós fazemos na questão de Goiânia é a compra de equipamentos ou produtos ou serviços fora do estado e fora do município. Isso atrapalha a geração de renda, isso atrapalha a criação de novos empregos, isso atrapalha o desenvolvimento da indústria local. Porque se eu não tenho para quem vender, por que eu vou desenvolver novas tecnologias? O que a Prefeitura de Goiânia tem que fazer é assumir o seu papel enquanto desenvolvedor do município. O maior detentor do capital do município é a Prefeitura. Então a Prefeitura ela tem que arcar com essas condições de gerar renda para essas empresas poderem sobreviver e crescerem cada vez mais. O senhor está dizendo que é um partido de esquerda. O que os partidos de esquerda que existem hoje não têm, que o senhor estaria diferenciando o PPL dos outros que já estão aí? A clareza política, a clareza do que tem que ser feito. Alguns partidos de esquerda, eu não vou nominar, eu acho que não é o meu papel de julgar nenhum partido, mas alguns partidos... O senhor pode avaliar. Não, eu não vou citar, mas alguns partidos... Eles se perderam nesse processo a partir depois da democratização, eles se perderam. Quem se perdeu? Perderam um pouco das suas bandeiras. Pois é, quem que se perdeu? Não seria ético da minha parte, sou um presidente. Sim, mas já que o senhor entra nessa questão ideológica, eu fui procurar informações sobre o senhor que a gente não tinha muita informação. Sim. Né? O senhor não era um candidato conhecido. Aí eu achei um discurso do senhor dia 18 de setembro de 2011, Congresso do PPL. O Fundo Júnior do Friboi estava lá, no discurso. O senhor criticou bastante a administração do governador Marconi Perillo, elogiou a administração do prefeito Ulisses Rezende, e eu pergunto agora, esse elogio da administração do prefeito Ulisses Rezende continua na gestão do Paulo Garcia? O senhor acha que ele está fazendo uma gestão boa? E também, como é que é essa coisa ideológica? Júnior do Friboi está com o Paulo Garcia, estava lá com o senhor naquela época. Ou seja, dá para esclarecer um pouco mais essa questão ideológica? Bem, o Júnior do Friboi não é filiado ao PPL. Certo? Foi convidado. Ele foi convidado, como nós convidamos outros partidos a participarem. Nós não temos aqui a ideia de querermos e nos isolarmos na política. Não é a nossa prática. Pelo contrário, nós queremos compor, queremos avançar, queremos trazer o bem para o povo. A questão das críticas ao governo do Estado, continuamos com ela. O Estado está calamitoso. O Estado hoje não cumpre a sua função de Estado. Questão dos elogios à Prefeitura de Goiânia, com ressalvas, que nós também elogiamos o que é bom, mas também temos que aqui pontuar o que não está acontecendo de relevância para a sociedade. Como nós questionamos a questão dos viadutos. Nós entendemos que os viadutos foi um dinheiro oneroso para a Prefeitura e que não resolveu o problema da sociedade. Qual é o maior desafio para o senhor na administração, caso seja eleito? Qual seria a primeira providência, então? Integrar o serviço público. O serviço público ainda não é integrado. O grande desafio é motivar o trabalhador público a servir a sociedade sem que se espere algo em troca. O servidor público, independente se ele foi eleito, se ele foi concursado ou se ele foi nomeado, ele tem que ter a primícia de servir ao povo. Esse é o principal mote. O senhor defende a ocupação, então, de cargos públicos sem concurso? Claro, nós temos que fazer a ocupação através de concurso público. Até se resolver esse problema dos concursos públicos, que demora, tem uma demanda. Com concurso ou sem concurso? Não, nós temos que fazer concurso público. Nós temos que evitar os cargos comissionados. A verdade é essa, temos que diminuir. O cargo comissionado ele foi criado para algumas áreas específicas.
era para ser a pessoa de confiança do presidente, do assessor, e não para ser de toda a gama dentro da esfera pública, na verdade. Agora, a gente conversou lá na rádio hoje cedo, gostaria que o senhor trouxesse esse debate aqui. Sim. O que tem que ser feito, é uma visão, um dos pontos que é defendido pelo PPL, é como se fazer investimento em tecnologia, em TI, numa cidade como Goiânia, e aproveitar o potencial que Goiânia tem, para que isso seja positivo para Goiânia. O Estado já tentou fazer isso, não conseguiu, a Prefeitura já tentou incentivar, não conseguiu. Como é que a gente vai sair dessa, vai cumprir essa missão, senhor candidato? Bem, internautas, isso aqui que eu vou dizer para os internautas é muito interessante porque eles estão atentos a isso, Marcelo. Muito boa a sua pergunta. Obrigado. Nós temos, hoje, talvez o segundo ou terceiro maior polo, tirando São Paulo e Rio, que são as grandes polos universitários do país, talvez Goiás seja, aí, depois de Minas, aí, o segundo maior polo aí. Nós, em Goiás, temos grandes universidades de ciência e tecnologia. Nós temos o IFET, que era o antigo Cefet, temos a própria Universidade Federal, produtora de mão de obra de qualidade, outras universidades particulares que produzem mão de obra de qualidade que não é explorada com efetiva eficácia dentro do Estado. Por quê? Pelo simples motivo. Não existe uma política de fomentação para se montar a empresa. Existe um processo burocrático na lei que foi colocada para se montar as empresas de tecnologia no Estado. Então, a partir do momento que eu crio muitas burocracias, muitas barreiras, eu inibo do empresário de fazer o investimento. Eu não dou ao empresário fazer o investimento. E o outro ponto, que aí eu volto a dizer que é o papel do Estado. Mas não adianta eu de Goiânia, candidato. Não adianta essa dificuldade não é de Goiânia, é do Brasil inteiro, as empresas... Mas porque não tem uma política clara, eu volto para você, não adianta eu querer que o cara abra a empresa se eu não tenho mercado para ele. O papel do Estado também é de fazer mercado para essas empresas. O papel do Estado é de contratar essas empresas, é de dar condições dessas empresas sobreviverem. Por que nós temos que comprar software de fora se nós podemos produzir os softwares aqui? Por que nós temos que importar tecnologia se nós podemos produzir essa tecnologia aqui? Ok, candidato, nós estamos então realizando a Sabatina Eleições 2012 numa parceria da TV Serra Dourada com o portal de notícias Mais Goiás. Você pode acompanhar ao vivo a partir de hoje, todos os dias, todos os candidatos estarão aqui. E é claro, Goiânia tem muitos problemas. Nós vamos mostrar aqui algumas imagens de um problema que afeta a maior parte da população aqui de Goiânia, que é o transporte coletivo. Olha, muita fila, muita gente reclamando, todo mundo que entra diz que tem uma solução para o transporte coletivo, mas à medida que a situação passa, a gente percebe que essas soluções não estão resolvendo o problema do transporte coletivo. Que nota o senhor daria para o transporte coletivo? É bom, regular ou péssimo? Jordevar, a minha formação me diz o seguinte, que eu tenho que privilegiar o transporte público. A partir do momento que eu não tenho essa política clara dentro de um governo, no nosso transporte coletivo, eu acho que ele não pode nem ter avaliação, porque ele não pode ser considerado um transporte coletivo. Ele é um transporte empresarial para dar um lucro para algumas empresas. Então o senhor diria que é péssimo? Horrível. O transporte coletivo da cidade de Goiânia, ele não tem a característica voltada para o povo. Ele tem para poder, olha, para dar uma satisfação. É aquilo que eu sempre voltei a dizer, estou dizendo sempre. Aqui as soluções que foram implantadas, que foram buscadas, são sempre soluções paliativas. O senhor acha que o VLT, por exemplo, o veículo leve sobre trilhos, o eixo norte-sul, o corredor, o senhor acha que isso não vai resolver, que tem que ter uma outra solução? Estava conversando com o senhor agora. O senhor acha que tem que ser o metrô mesmo, tão falado o metrô, que nunca chegou? Bem, Carlos, eu acho que quando você foi construir sua casa, você não pensou em fazer uma casinha de lona, depois fazer uma casinha de pau a pique para depois construir sua casa. E é isso que nós estamos fazendo, com todas as áreas do Estado. Eu estou falando Estado mesmo, mas quando a gente planeja a construção da casa, candidato, a gente imagina o orçamento que a gente tem. Exatamente, mas para isso você pode buscar alternativas. Seu orçamento não é engessado, nós temos que entender que o poder público, ele não é engessado para buscar alternativas, não. Nós estamos falando em jogar 2 bilhões de reais no VLT, que não vai resolver o nosso problema de transporte. Nós estamos falando em 2 bilhões de reais que vão ser colocados no eixo Anhanguera para transformar o VLT num veículo para solucionar o problema e não vai solucionar. Mas muitas pessoas ligadas à questão de trânsito falam que o VLT é uma solução bem melhor, que agiliza o transporte. É uma solução paliativa, sinceridade, é para enganar a gente, porque é o seguinte, é mais rápido para poder se fazer, aí a pessoa consegue inaugurar no próprio governo dele, soltar os foguetes,
fui o cara que implantou o VLT, não tem uma preocupação de durabilidade, de durar para mais tempo. O senhor tem informações? A demanda que vai ser candidato, aumentada, a O senhor tem cidade vai crescer. informações, o senhor tem informações de outros grandes centros urbanos que tenham um sistema coletivo de transporte eficiente, que o senhor poderia citar aqui, até mesmo aplicar na capital? Olha, nós temos vários exemplos disso. Curitiba é um exemplo e tem voltado ao metrô. Olha só, vou ser claro que quanto ao metrô, nós vamos defender o metrô de todas as formas e é viável para Goiânia. É uma coisa que eu quero falar aqui, nós não vamos fazer nenhuma proposta que não seja viável, que não seja estruturalmente considerável para a gente montar em Goiânia. Hoje, se calcula cerca de R$1 bilhão o valor do quilômetro do metrô. É isso que se calcula. Aí se fala, mas os 17 quilômetros que se preenche na Via Anhanguera, que é a nossa Avenida Anhanguera, são 17 quilômetros, nós gastaremos 2 bilhões para poder colocar o VLT. Então ficaria muito mais barato para a gente. Negativo. Daqui 2 ou 3 anos será insuficiente, teremos que pegar e fazer realmente o metrô. Então o que nós estamos propondo? Uma parceria pública-privada para se construir o metrô em Goiânia. E essa parceria pública-privada, ela se dará de que forma? Com a intervenção do governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal e buscar os parceiros, buscar empresários que acreditam no povo de Goiânia. Aonde que você vai garantir para ele? Hoje a pergunta que se teve na rádio era o quê? Mas não tem demanda suficiente para poder bancar o projeto? Existe sim. O que nós temos que fazer é tirar carro da rua. Em 4 anos você faria isso? Não, eu estou dizendo prazo, eu não falei. Aí eu volto a dizer, o candidato que fala em prazo, ele está preocupado com o projeto político futuro, Luciano. Eu não estou preocupado com o projeto. Mas baseado em que o senhor... Eu estou preocupado em resolver um problema da cidade. Baseado em que? Baseado em que o senhor fala que tem demanda, se todos os estudos técnicos dizem que Goiânia hoje, o sistema de transporte em Goiânia não tem uma linha sequer que tenha demanda para o metrô. Mas nem o eixo Anhanguera. O estudo técnico, ele é feito de que maneira? Só nas pessoas que utilizam hoje um sistema falido de transporte público. Você usa o transporte público? Não usa porque é muito ruim. E outras pessoas não usam porque é muito ruim. A partir do momento que você coloca o transporte público com qualidade, as pessoas deixarão de utilizar o transporte individual, que é estressante, cansativo, é mais caro. Ninguém gosta de pagar mais caro, não. Quer dizer que corredores preferenciais, VLT, isso tudo, nada adianta. Não, eu estou dizendo, é melhor deixar do jeito que está. Nós pegamos um ponto, que é o VLT. Nós estamos debatendo um ponto. Os corredores preferenciais vão ajudar. Eu acho que é um conjunto, eu volto a dizer, não podemos pensar no problema com uma solução só, única. Temos que pensar com várias soluções. Mas o VLT ajuda, melhora o trânsito, melhora. É uma grande quantidade de recursos e uma ilusão, uma expectativa que se está se criando que vai resolver. E não vai resolver. O que eu estou dizendo aqui, ele não vai resolver o nosso problema. Os sinaleiros serão os mesmos, os engarrafamentos serão os mesmos e nós teremos os mesmos transtornos. Certo? O que nós pretendemos fazer é o seguinte, é uma coisa simples. Não estamos falando aqui em criar soluções mirabolantes ou fantasiosas. Mas, candidato, isso, claro, demora. Agora, claro. se o senhor fosse eleito, assumisse 1º de janeiro, o que o senhor faria, por exemplo, no primeiro ano de administração para melhorar o transporte? Primeiro ano, fazer os bolsões de estacionamento. Os bolsões de estacionamento dos nossos terminais, que são periféricos da cidade, de entrada da cidade, porque Goiânia, nós não podemos pensar no transporte de Goiânia só com os veículos de Goiânia, só com Goiânia. Nós temos que pensar que existe... Mas o senhor está falando para a pessoa deixar o carro e pegar o ônibus. Estou dizendo. Ele não vai fazer isso. Vai, sabe por que ele vai? A partir do momento, Jordevar, que a pessoa está vindo lá de Trindade, ou que seja de uma cidade próxima, a hora que ela chegar perto do Padre Pelágio ali, vai ter um bolsão de estacionamento, onde que ela vai deixar o carro dela com segurança, ela não vai ter que vir para o centro, gastar muito... Mas o senhor vai encher mais o ônibus que já está lotado. Calma, não. Porque você não está esperando eu terminar. Quer deixar eu dou conta de Sim, vamos lá, vamos ver se o senhor me convence. Então é o seguinte, a pessoa ela vai deixar o carro dela com segurança, sem preocupação de arranhar, sem ter que pagar estacionamento, sem preocupar com a batida, sem ter que gastar mais gasolina, freio e uma série de outras coisas. Ela vai ter um veículo especial para poder trazer ela até o centro, com horários especiais, com uma demanda afirmativa de horários, com corredores exclusivos para esse veículo. E aí essa pessoa ela vai chegar num tempo muito menor do que se ela viesse com um veículo próprio. E o que eu estou fazendo, Jordevar? A partir do momento que eu coloco um ônibus que cabe 60 pessoas,
sentadas, com ar-condicionado, televisãozinha, internet para ela, que esse custo de investimento não é alto, é muito pouco, muito pequeno, próximo ao que é investido. Na verdade, não tem investimento nenhum no transporte público em Goiânia. O que eu estou falando para a pessoa? É muito mais barato para você vir para o transporte público do que você ter um desgaste com o transporte individual. Candidato, o senhor está propondo mais veículos, então, nas ruas. E o caos do trânsito? Não, menos veículos nas ruas. Menos veículos? Claro, a pessoa ela vai parar o carro dela lá no estacionamento e vai pegar um ônibus. A cada 5 carros que eu tiro das ruas, eu coloco um ônibus. Um ônibus leva 60 pessoas. E os 5 carros levam 5. Agora, quando o senhor falou na parceria público-privada para tocar o metrô, por exemplo, eu imagino que o senhor já tenha contactado com alguém, já tenha imaginado um tipo de empresa ou saiba do interesse de alguma empresa em investir. Como é que é isso? Já que a lógica até agora, a iniciativa privada topa essa empreitada quando já está o aparelho todo pronto, já está toda a estrutura pronta, ela quer, não, agora eu quero explorar o serviço. Normalmente tem sido isso o que acontece no país. O que o senhor está trazendo diferente, o que o senhor vê de diferente para viabilizar esses investimentos, transferir esses investimentos para a iniciativa privada? Bem, Marcelo, aí eu volto a dizer. E outra coisa, 20 bilhões, que é o caso do Eixo Anhanguera, não é pouco dinheiro. Volto a dizer, o grande ponto aí é o foco. A quem você está servindo? Ao esquema de empresários ou à população? Quando você está voltado a servir a população, essa solução ela se torna mais tranquila. Porque você vai criar alternativas para suprir essa necessidade que o empresário tem. Não estamos dizendo para o empresário não ganhar o lucro dele aqui. Queremos que ele ganhe, mas com justiça. Queremos que o empresário tenha um lucro, mas que preste um serviço com satisfação. Que preste um serviço, como diz a Constituição, a tempo e a contento. Não pode ser simplesmente um serviço dado aos trancos, como está sendo no transporte público hoje. Que não tem uma intervenção do município, o município não tem coragem de enfrentar esse monopólio. Sim, mas que empresa vai aguentar fazer um investimento durante 6, 7 anos desses 20 bilhões sem receber nada em troca e se manter ao mesmo tempo só porque esse empresário, esse grupo de empresas gosta muito do senhor e acredita no senhor? Não é nem a questão de gostar de mim, Marcelo, é uma questão lógica. O empresário ele vai ter um tempo de exploração e ele vai ter o recurso. Esse cara ele tem financiamentos disponíveis para ele a juros zero em vários bancos. Nós estamos falando de megas empresários. Nós estamos falando de uma estrutura de 20 bilhões. Como você mesmo disse, não é uma coisinha pequena. Nós estamos falando de consórcios para construir isso aí, de várias empresas se unirem para construir. Não estamos falando de um empresário, 2 empresários, mas de sim, de 10, 15 empresários. Quando o senhor fala em 20 bilhões, por exemplo, nós vamos ver uma imagem aqui sobre essa questão da saúde. O senhor fala em 20 bilhões, mas a gente tem gente morrendo na fila por falta de UTI, chega na farmácia do CAIS, não tem remédio. Quer dizer, são vários problemas na questão da saúde, né? Aí eu pergunto para o senhor, se está faltando verba até para seringa, para gás e para remédio, vai sobrar para isso? Como é que o senhor faria então nesse sentido? Primeiro nós temos que fazer uma avaliação melhor. O que nós temos de problemas e quais são os problemas? Nós temos que resolver problema a problema. A saúde, ela não tem um problema, ela tem vários problemas. Eu entendo que teria que ter mais recursos para a saúde, só que não se tem. Então o primeiro ponto que nós temos que enxergar qual o papel do governo do estado quanto a essa demanda de Goiânia. Por que da superlotação em Goiânia? Por que Goiânia tem esse caos todo? Primeiro, nós atendemos aqui Maranhão, Pará, Acre, Amazonas, Tocantins. É uma demanda externa que não está prevista no nosso suporte arquitetônico. Esse é o primeiro ponto. Mas o senhor não pode proibir a entrada desses pacientes, porque a Constituição não permite o senhor fazer isso. Ninguém está proibindo isso. Não, mas o que o senhor propõe, então, para resolver isso? Vai continuar, eu estou colocando que é um problema que a gente tem que levantar. E vai continuar. Isso. E o que o senhor propõe para resolver esse problema? Segundo ponto, os municípios de Goiás que vêm também tratar aqui. O que nós temos que fazer? Primeiro momento, nós vamos cobrar efetivamente as promessas feitas pelo governador do estado de construir os hospitais regionais. Com a construção dos hospitais regionais no estado de Goiás, nós vamos reduzir a demanda em Goiânia em 30%, que vem externa. Em primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que fazer uma avaliação mais técnica sobre a questão da saúde no município. Quando eu falo avaliação mais técnica, não é simplesmente ir lá e levantar qualquer estrutura, não. A estrutura está desgastada, tem que se reformar, tem que se fazer novos prédios. Aí nós sabemos claramente disso. O que nós precisamos é parar de desperdiçar dinheiro. Esse é o primeiro ponto.
temos que fazer levantamentos de quais medicamentos se gastam em mais regiões, de quais medicamentos se levam para outras regiões, quais locais, porque o que você falou é interessante, não tem gases em alguns lugares, mas em outros lugares está lá estocado um monte de gases. Isso é falta de quê? Planejamento, gestão. O que está faltando um pouco é de gestão. Fazer o quê? A integração geral no poder público. Na campanha passada, o então candidato Sandy Júnior propôs a construção de mini-regionais, mini-hospitais em sete regiões de Goiânia, seriam 7 hospitais, e no final das contas, o candidato Iris Rezende bancou também, não, se eu for eleito eu também vou fazer isso, e não saiu do papel. Por que o senhor fala só do governo do Estado e não critica esse tipo de promessa feita na campanha e depois não executado pelo gestor? Bem, é porque o ponto chegou agora. Na verdade, é o seguinte, é quase que inviável essas construções. Aí eu vou falar aquilo que eu te falei. Iris Rezende errou então em prometer? Errou. Talvez a assessoria dele não fez o cálculo correto para poder falar sobre isso. Mas quem promete não é a assessoria, é o candidato? Não, mas o candidato tem uma assessoria que planeja isso. O candidato não sai pensando nas coisas e falando número aleatoriamente, tem que ter uma avaliação. O senhor acha que o candidato não tem que pensar na consequência desse tipo de promessa? Ele tem, claro, claro. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que valorizar o PSF. Nós vamos evitar muitas coisas com o PSF. Nós vamos reduzir o nosso custo da gestão da saúde com o PSF. Esse é o grande ponto. Nós temos que fazer com que a pessoa, com o agente público, que o agente público tenha autonomia, aquele agente que visita a casa, que faz o levantamento, ele não seja simplesmente um coletor de dados, mas que ele possa dar encaminhamentos. Por quê? Se eu já fui lá, já detectei que a pessoa ela precisa de um certo cuidado, de uma certa atividade, eu já vou encaminhar para o local certo. Eu não preciso mandar aquela pessoa para o CAIS para dizer para ela ir para um hospital ou fazer um outro tipo Mas, de candidato, nós temos que ter uma visão mais ampla. Hoje, Goiânia tem um secretário de saúde que é um dos melhores técnicos do país, um dos maiores estudiosos de saúde pública do país. E ele tem consciência, apesar de aumentar as equipes do PSF, estarem presentes nos bairros, não adianta. Às vezes, chega uma hora que o cidadão precisa de uma UTI. Aí tem um problema que não tem a vaga na UTI. A gente tem que pensar no sistema de uma forma global, não é só investir em PSF. Não estamos dizendo que vamos investir só em PSF. Mas o senhor colocou como solução agora para a saúde? Coloquei como uma das soluções. Aí eu volto a dizer, qualquer problema de Goiânia não existe uma solução mágica. Existem várias soluções que são integradas para poder solucionar o problema. O senhor falou agora há pouco que se desperdiça muito dinheiro na saúde. Aonde está sendo desperdiçado esse dinheiro? O senhor podia citar alguma coisa? Falta de planejamento na compra de remédios, falta de planejamento na compra de outros equipamentos e todo o material necessário para poder utilizar na questão da saúde, porque vence remédio, tem medicamentos que vencem e são jogados fora. Por quê? Porque Aqui não teve um planejamento. Porque não tem problema. Vocês fizeram denúncia sobre isso. Quando foi isso? No jornal. Aqui? Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Onde é que estaria, por exemplo, sobrando materiais para a Não, saúde? não Porque, sei, na eu verdade, não tenho é o esse seguinte, dado interno da mas o administração senhor está criticando. pública. Porque a pergunta Isso. que a gente faz é o seguinte, candidato, na época da eleição é tudo fácil. Todo Concordo. candidato ele apresenta todas as soluções, quando quem ganha assume, muda tudo. Aí falta dinheiro, aí falta planejamento, falta um monte de coisa e na prática não chega aonde deveria chegar quando as promessas são feitas em campanha. Concordo. O que acontece? Qual é essa mudança da campanha para a administração na realidade? Aí eu volto a dizer, o foco. É porque o foco da eleição, muitas vezes, está preocupado naquilo que a Luciana falou, que é ganhar a eleição simplesmente. E não de fazer um planejamento e honrar o que se foi combinado. O foco seria ganhar o eleitor. Exatamente. Depois esquece Nós ele. não queremos isso. Muitas vezes Mas eu vou falar coisa que o eleitor não vai Agora, gostar. O senhor não está preocupado com isso, não? Oi? O senhor não está preocupado em ganhar o voto do eleitor? Senão o senhor não chega mas lá com também. honestidade, Marcelo. Mas com honestidade, com sinceridade, sem medo de andar na rua amanhã e o eleitor me achincalhar. O senhor acha que a questão do metrô, por exemplo, que é uma coisa muito difícil de acontecer, o senhor estaria sendo honesto em falar que vai fazer o metrô em Goiânia? Estou dizendo que eu vou iniciar o projeto do metrô. Fazer o projeto do metrô... Você acha que a população vai entender que o senhor está sendo honesto? Eu acho que talvez não, Sim, porque o metrô porque... é uma história antiga que vem, mas por quê? passou por Porque as vários pessoas governos, até falam hoje em não se fez tempo. nada. É aquilo que eu falei para o Luciano. Não existe um tempo. Essa coisa de, eu vou resolver o transporte em 2 dias, vou isso, aquilo. Não existe tempo. O tempo é a necessidade
que você precisa, o tempo é necessário para você quebrar a burocracia, é necessário para você avançar, é necessário para você negociar, porque senão vai fazer medidas paliativas que não vão resolver o problema. Candidato, falando em tempo, então, em quanto tempo o senhor levaria para criar atrativos para os profissionais da saúde também concordarem em trabalhar no poder ganhando público? Melhor também, né? Justamente, que esse é um grande problema, voltando na questão da saúde. Tivemos uma reunião com o pessoal do CREFITO sobre isso. Estamos organizando uma atividade junto com a área da saúde em geral, com os sindicatos, toda a confederação ligada à saúde. Por quê? Tem que se fazer um planejamento com cargos e salários. Não dá para se fazer sem pensar nisso. O que é o grande ponto? Pagar o piso não é nenhuma gracinha de governador ou de prefeito, é obrigação. É obrigação de pagar o piso. No caso da fisioterapia, não existe um piso fixado. Mas nós estamos propondo e se criar um piso para a fisioterapia e avançar quanto a essa discussão. Porque o trabalhador, fazer o profissional da saúde cumprir a carga horária dele. Claro, porque o trabalhador, ele vai ter que ter o trabalhador público, aí eu volto a dizer, ele tem que ter essa intensidade de entender que ele está ali para servir o povo. Ele não pode utilizar ali como um cabide de emprego, simplesmente para ganhar um dinheirinho sem precisar ir lá, ou simplesmente para poder fazer de conta que trabalha ou atender mal a população. Ele não pode fazer isso. Então, o que nós estamos propondo aqui é rever esses conceitos mesmo, fazer um plano de cargos e salários, colocar dentro disso aí as questões da pessoa cumprir o seu horário. Se não cumprir, nós vamos sim abrir processos administrativos e pedir exoneração. Mas por que até hoje ninguém fez isso então? Porque não gostam de se indispor, Jordeva. Aí eu volto a te dizer, eu não estou aqui para poder fazer gracinha. Eu estou aqui para cumprir um papel. Eu sou trabalhador, eu sou um operário. Eu estou aqui para cumprir uma tarefa. E essa tarefa eu vou cumprir. Cumprir mazia. Agora, o senhor eu não estou estou aqui para enganar, para enrolar ou para dizer que simplesmente... Então o senhor está dizendo que o que está acontecendo hoje, os outros estão enrolando, estão enganando. A prática é essa. Candidato, o senhor fala da construção de um Estado real. O Estado real seria isso, seria mostrar a realidade. Você acha que os atuais administradores não mostram a realidade que está acontecendo? É isso que o senhor fala? Claro. Candidato, agora vários legislativos pelo Brasil têm aprovado leis, isso em termos de estados e municípios, proibindo um gestor de iniciar uma nova obra sem que as da gestão anterior sejam concluídas. O que o senhor acha dessa ideia? Correto. Eu acho que nós temos que parar com essa história. Aí eu volto ao metrô, vou citar muito então, ao metrô, vai ter porque que tocar eu vou BRT iniciar o metrô, eu vou iniciar o metrô em Goiânia, e alguém vai ter que terminar, não sou eu que vou soltar o foguete, não. E nem espero isso. Eu só quero que a população se beneficie do mas metrô. Quando o senhor assumir, já vai ter VLT e BRT em andamento. O senhor não vai poder cancelar então, as obras. Mas aí o que o senhor vai fazer você acha que o VLT vai tá startado até janeiro? Ele já está, o processo de licitação já está startado. Eu não sei. E se tiver? Vamos discutir com a sociedade. Eu não estou aqui para mudar o desejo da sociedade. Se a sociedade entender que aquilo é o melhor caminho, se o povo achar que aquilo é o melhor caminho, estamos alertando. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo um alerta. Olha, vamos gastar um dinheiro que amanhã vai ser desperdiçado. O que nós estamos querendo aqui é resguardar o onerário público para investir com qualidade. Candidato. Nós estamos falando em... O problema no Brasil não é falta de recursos. Arrecadamos milhões em impostos. Eu quero voltar um pouquinho quando o senhor citou... gerenciar. Eu quero voltar um pouquinho quando o senhor citou que o gestor público não quer se indispor. O senhor, para fazer uma boa administração, vai depender da Câmara Municipal. E aí? Se for necessário, vamos nos indispor, sim. Você cria seus filhos, você não dá a palmada, não puxa a orelha? Agora, o senhor não vai administrar sozinho, o senhor depende do Legislativo. Claro, que não temos dúvida disso. O que queremos deles é simples coisa. O que for bom para o povo, que eles aprovem. Se eu fizer alguma coisa que não for para a vontade do povo ou para a melhoria do povo, eles têm que barrar mesmo. Tem que barrar, mas tem que barrar com sinceridade. Não barrar porque é oposição, não barrar porque querem boicotar para poder não ter uma gestão boa. Tem que barrar e explicar por que estão barrando. Olha, eu estou barrando aqui, eu estou falando porque não vai funcionar assim, assado, assado, assado. Candidato, Goiânia eu costumo brincar de vez em quando, em tom dramático, que é a cidade das obras inacabadas. É Estádio Olímpico, aeroporto, anel viário, você tem vários exemplos agora, Mutirama, na Avenida Centro de Convenções, que não tem... qual a solução para isso? Qual a solução para isso? O povo participar da política. A solução para isso é o povo se engajar mais, não ser um telespectador da política. É o povo parar o candidato, parar quem ganhou, cobrar dele. Ele é um funcionário do povo.
Ele não é Deus, ele não está acima do povo. Ele é um funcionário do povo, ele está ali para servir. E de que maneira nós vamos fazer? Acompanhando. O povo tem todos os mecanismos agora para acompanhar, denunciar, ir para o Ministério Público e cobrar a ação do Ministério Público. Agora, essa participação, Certo. senhor, por exemplo, se o secretariado do senhor montaria com políticos ou com técnicos? O secretariado é uma mescla de políticos e técnicos. Eu acho que não dá para simplesmente montar, falar, vou montar só de técnicos. Isso aí seria uma hipocrisia da minha parte. O senhor não quer preciso... se indispor, então, com os Não. partidos que apoiarem o É senhor? uma hipocrisia da minha parte eu dizer isso. Não é questão de se dispor. Na verdade, a gente vai buscar dentro dos partidos o melhor quadro, o que tem uma afinidade com o tema, porque não dá para colocar um cara que é ligado ao esporte para ficar na área da saúde. Ficaria uma coisa incoerente. Tem que ser uma área. Quem está na área do esporte é na área de esporte. Um dos grandes desafios da gestão municipal hoje é a questão da fiscalização. Sim. São Paulo, que é a maior cidade do país, já chegou-se à conclusão de que não existem fiscais, não existem equipamentos, não tem como se fiscalizar as obras, a postura urbana, o transporte, etc. e tal. O que o senhor pensa sobre o assunto? O partido do senhor fala muito em tecnologia, o senhor é adepto da tecnologia. Como a tecnologia, o que o senhor pensa fazer para otimizar a fiscalização numa cidade como essa, em que a gente vê camelôs voltando a proliferar na rua, poder público que faz obras sem respeitar as regras da cidade, por aí vai? Bem, antes de fiscalizar, nós temos que orientar e educar. Esse é o primeiro ponto. Porque a fiscalização, ela já me incita que eu vou ter que dar uma punição. Que a partir do momento que eu estou vendo algo errado, eu tenho que punir. Candidato, mas peraí, né? Quando o senhor vai lá, lá no centro de Goiânia, na Anhanguera com a Goiás, aquele camelô que está ali, com uma banca, será que ele não sabe que ele não pode estar ali porque ele não tem licença? Vai ter que ir lá e educar ele que ele não pode estar ali? Muitos deles não sabem que precisam da licença. Por quê? O senhor tem certeza disso? Sabem. O senhor tem certeza disso? Muitos deles, muitas pessoas, olha, eu não gosto de julgar e eu sou muito sincero. Candidato, eles têm até código para eu acho que alguns, do Rafa. eu acho que uma Candidato, grande maioria, o senhor conversa, claro, eu acho que uma grande aqui ao maioria lado, trabalha aqui ao de lado da forma... TV Serra Dourada, nós tivemos a obra do pré-tribunal de justiça aqui. A obra foi construída sem alvará, porque sabia que não ia aprovar, porque não tem estacionamento, o prédio. Isso aí não é porque não sabia que não podia, não. É porque sabia que se fosse para a prefeitura não ia ser aprovado. Não se fez nada depois disso, né? Isso é uma outra história, mas a questão, eu acho que tem algumas pessoas humildes que realmente a gente tem que dar o braço a torcer, mas tem outras que não. Agora, o que nós temos que fazer aí eu volto a dizer, fomentar o emprego e a renda no município. O município tem esse papel, a prefeitura tem esse papel de ir lá, regulamentar, legalizar, fazer com que isso se transforme em dividendo para o município. Porque o camelô irregular, ele cria vários transtornos. Primeiro, que ele concorre deslealmente com o comerciante que paga o imposto. Segundo, é que ele não gera nenhum tipo de receita para o município. E ocupa um espaço público de forma desordenada, atrapalhando outros, criando outros problemas, que é aquilo que eu falei hoje de manhã com você na rádio, que um problema está interligado ao outro por conta disso, por falta do gestor público ver que os problemas são interligados, não existem os problemas separados. Mas o que o senhor está colocando aqui, eu quero inclusive levantar, o telespectador, o nosso internauta deve estar perguntando o seguinte, será que tem dois pesos e duas medidas? Porque para o camelô, muitas vezes vale a lei, para o Tribunal de Justiça, pelo jeito, não vale. O senhor embargaria, por exemplo, o Tribunal de Justiça, claro, esse fórum aqui? Claro. Aí é que eu disse, o camelô, na verdade, eu fui mais benevolente com ninguém fez nada. Eu fui benevolente com o camelô, porque tem alguns que são analfabetos, não conhecem. Mas todo mundo agora, sabe. O Tribunal de Justiça não, nós estamos falando de magistrados. O camelô sabe, o senhor sabe por quê? Basta o senhor mandar a fiscalização, com certeza vai sair correndo. Qualquer um. Tudo bem. Eu não quero condenar o camelô, só não quero condenar. Não, candidato, a coisa é tão séria que não é só o prédio da Justiça, claro, é a Câmara Municipal, é o prédio do Ministério Público. A Assembleia Legislativa invade a área de preservação ambiental. A coisa é muito mais séria do que o senhor está dizendo. Se quiser pegar o mais recente, o Parque Mutirama foi reaberto, depois de reaberto, que deu o primeiro problema, se descobriu que não tinha laudo do Corpo de Bombeiro, por exemplo. É, o Parque Mutirama agora é recente. Ou seja, é uma situação que envolve o poder público e o poder público não dá exemplo, não faz a fiscalização que deveria fazer. Aí o senhor... É complicado. Não é complicado. Tem que se cobrar. Se tiver errado, tem que se punir. Nós não temos que ficar alisando. A verdade é essa. Nós não temos que ficar alisando. O que nós temos que fazer é moralizar o processo. Porque se a gente não der o exemplo, se o poder público não reavaliar sua postura, nós teremos dificuldade em cobrar do cidadão.
Por que o senhor acha que é imoral o processo hoje? Já que o senhor disse que tem que moralizar, é imoral por quê? Por que acontece na avaliação do senhor de que essas obras vão acontecendo, vão sendo feitas e não há fiscalização? Aí eu vou receitar a frase do Jodevar, porque não tem fiscalização. A fiscalização, ela é inócua, ela não funciona. Então, se nós não temos um planejamento real e nós não temos um planejamento de fiscalização, nós não vamos conseguir fiscalizar mesmo, não. Eu quero avançar um pouquinho mais e entrar na questão do crescimento desordenado com relação aos loteamentos irregulares. Falta de plano diretor, falta de cumprir o plano diretor que foi estabelecido, falta de se cumprir o que se estabeleceu em regra. A própria Câmara votou, o próprio prefeito assinou e não se cumpre. Aí volta-se de novo a fiscalização. Tem que se fiscalizar, não pode dar um alvará, não pode se liberar e outra coisa, tem que punir. Temos que criar mecanismos de punibilidade, porque o cara vai lá, abre uma rocinha, abre uma fazenda e põe umas ruas, vende os lotes, some e quem fica com o problema é o morador, é o pobre. Eu quero, inclusive, em cima disso, ver algumas imagens aqui, porque o que a gente percebe é o seguinte: o senhor tem um discurso bom, quer dizer, nós vamos falar, eu quero ver a questão da habitação, por favor, vamos colocar imagens. Não, habitação, vamos colocar a habitação, pessoal, aqui, para a gente falar dessa ocupação e de áreas de risco também. Porque quando o senhor fala aqui, o senhor fala de problemas de uma forma geral, mas o senhor não coloca o dedo na ferida dos problemas que Goiânia tem. O senhor não fala, por exemplo, da ocupação de 44, de vários outros problemas, por quê? Não é por quê? Porque o tema ainda não chegou. Não, né? A gente tem uma vastidão aqui, a gente está debatendo. Candidato, quando o senhor fala da Rocinha lá, que foi loteada e tudo mais, o senhor também não está deixando de se indispor com um grande problema, que são, por exemplo, os prédios que estão se erguendo aqui nos bairros nobres, em áreas que são incompatíveis, que não tem trânsito, não tem água para a população. Essa densidade populacional, ela tem que ser revista. Nós já tivemos o exemplo disso, que foi o Bueno, no passado, e agora estamos tendo esse exemplo aqui agora no Jardim Goiás. Estamos tendo esse exemplo vivo. Não é só no Jardim Goiás, não, em outros bairros. Só pode. Estão procurando até hoje, tem um ano que estão procurando o motivo, porque o lago do Parque Cascavel está sumindo. E parece que é óbvio, é prédio que levanta atrás de prédio. É o não cumprimento do plano diretor, é o não pensar na cidade com longevidade, é pensar simplesmente naquele momento. Então nós precisamos construir prédios, temos que criar habitação, mas não podemos criar habitação de forma desordenada. Não podemos simplesmente dando alvará para se criar habitação sem ter um planejamento na região. Como que se vai amanhã o poder público solucionar os problemas que vão ser demandados por essas regiões superpovoadas, que é criação de escola, criar creches e por aí vai. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: o poder público está fazendo um contrato com as empresas do ramo imobiliário, estão fazendo lá, as empresas aí fazem os parques, os lagos e vão construindo. Estão construindo na minha região, no Crimeia Leste, lá está um absurdo, está uma loucura aquilo lá, o bairro onde eu moro. Porque começaram a construir prédios, não abriram novas vias, fizeram um parque lá no Goiânia 2 e isso está acontecendo na cidade inteira, como o Marcelo Helena citou agora mesmo no Cascavel. Ou seja, estão acabando com o lençol freático. Exato. Né, e essa situação está acontecendo, e é falta de fiscalização, não é só falta de fiscalização, é também que há um compromisso da prefeitura com os grandes empresários do ramo imobiliário para fazer isso. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Aí eu volto a te dizer de novo, é o foco. O foco hoje dos governantes é servir a um certo interesse. O nosso foco é servir ao povo. Até para poder esses empresários, é porque os empresários também estão com falta de maturidade. Se eu construir um prédio aonde que eu estou falando que o cara vai ter uma qualidade de vida, porque eu pus uma piscina para ele e um ofurô para ele, mas eu não pensei no trânsito da região, eu não pensei no colégio, eu não pensei em toda uma estrutura para poder servir a essa pessoa, esse cara não vai ser meu cliente mais. Falta também conscientizar e não liberar os alvarás. Temos que travar o alvará, temos que parar de liberar o alvará de construção dessa maneira. Tem que se reavaliar, tem que fazer o cálculo de impacto na região. Mas aí não libera o alvará, o pessoal ocupa, como nós estamos naquele residencial JK lá, o pessoal pobre, realmente não tem fiscalização. Aí nós estamos falando, o pobre, nós temos que dar casa para ele. Aí as casas, é outro modelo que está sendo construído. Casa não está sendo construído, os prédios igual está sendo construído um em cima do outro, várias espigas uma em cima da outra, aonde que aumenta demais a densidade. Se você pegar, por exemplo, o último condomínio da prefeitura, que a prefeitura construiu de casas, são 1.300 casas. São 1.300 famílias. Se você observar aqui ao lado do Parque Flamboyant, que eu fiquei encabulado,
Fazia tempo que eu não vinha aqui na região, e assim, cada prédio tem 40 andares com 4 apartamentos por andar. Então você tem uma densidade num espaço muito pequeno, muito grande. O espaço é muito pequeno, as ruas são muito pequenas, não vai ter estacionamento suficiente, isso é natural. Então o que vai acontecer? A qualidade de vida dessas pessoas que vão morar aqui vai reduzir. Candidato, não tem prédio de 40 andares por aqui não, mas em todo caso, eu queria voltar, o senhor não me disse ainda como é que o senhor vai usar a tecnologia para melhorar essa fiscalização da prefeitura. Bem, tecnologia ela tá disponível para nós, e aí é interessante isso aí, porque a prefeitura de Goiânia ela não tem se utilizado desses benefícios. Nós podemos hoje fazer fiscalizações veiculares através de antenas de celulares. Basta você colocar um chip e você sabe aonde que aquele carro está estacionado, se ele está estacionado onde que tinha que ter uma área azul, se ele está estacionado num lugar proibido e por aí vai. Com antenas através do GPS, como acontece com os nossos celulares. Então, isso é um exemplo que eu estou te dando. E você poderia direcionar e você poderia investir para as fiscalizações urbanas um novo efetivo de pessoas que estariam disponíveis para isso. O que acontece? Nós temos hoje problema de mão de obra, nós temos um problema seríssimo na prefeitura. Não se faz concurso para fiscalização, não se abre concurso e mantém-se os comissionados. Então nós temos que fazer o quê? Abrir concurso, colocar mais fiscais nas ruas e não liberar os alvarás. Bem, você está acompanhando a sabatina sobre as eleições 2012 e nós estamos aqui, é claro, levando até você, internauta, né, essas imagens do candidato José Neto, né, pelo portal Mais Goiás e também pelo tvsd.com.br. Candidato, num provável segundo turno, quem estaria perto do senhor e quem o senhor não deixaria ficar perto? Bem, quem estaria perto de nós, a gente teria que discutir. Eu tenho que ver as propostas dos outros candidatos, que eu ainda não analisei. Temos que ver se encaixam. Mas partidariamente falando. Mas o senhor não conhece o histórico dos outros candidatos? Não, conheço o histórico. O senhor disse que é um de esquerda, então seria a esquerda, então. Exatamente. Seria a esquerda. O senhor estaria com o Paulo Garcia no mesmo palanque, no segundo turno? Sim, não temos problema de estar com ele, não. Com o Jovair Arantes? Teríamos dificuldade. Com o Isaura Lemos? Isaura Lemos não temos problema. Pantaleão do PSOL, à esquerda? Não, pessoal legal, pessoal, Pantaleão, muito bom, bacana. Jovair não é legal? Jovair não. Jovair não é legal? Não, acho que ele deve ser legal. Para você não? Não conheço ele. Para você não. O senhor não conhece a história política do Jovair Arantes? Não, conheço a história política dele. Mas quando então a gente fala legal, é pessoal. Eu não conheço ele, não tenho intimidade com ele. Mas o senhor não vai agir do lado pessoal, o senhor vai agir partidariamente e politicamente. Claro. Não, ele representa outro campo. Ele representa um governo que a gente não entende que é o melhor governo para o Estado. Pelo que o senhor está falando, então, tirando o Jovair, o senhor não teria dificuldade com ninguém no segundo turno? Não. Elias Júnior também? Isso? Elias Júnior, camarada bom, tivemos as conversas com ele, tentamos trazer ele para ser nosso vice, mas infelizmente ele optou para ser candidato. Infelizmente também. Né? Ultimamente é muito comum o vice assumir, no caso do legislativo, suplente por razões diferentes, né? Fala um pouco do seu vice. Bem, o Enéas é um jovem como eu, é um jovem empresário, né? É um jovem que veio do Rio de Janeiro, morou no Mato Grosso, é empresário da área de transporte, ele tem uma transportadora, casado, um camarada super gente fina, integrado com a sociedade, tem participado da nossa campanha, tem buscado, está caminhando junto com a sociedade, ouvir muito, tem trazido muitos problemas para a gente, tem visitado alguns locais que a gente ainda não visitou, que está sendo agendado ainda, e já tem trazido os problemas levantados por essa comunidade. Assim, tem sido realmente um grande parceiro, um vitorioso nessa luta, e também fico feliz porque também é inexperiente politicamente como eu. Né? Nós não participamos ainda de pleitos eletivos dessa monta. O Enéas é legal. O Enéas é bacana. Agora, feliz por não ter participado de outras eleições, por quê? O senhor entende que a rejeição seja menor? Não. Eu estou falando assim, no sentido que a gente tem avançado muito, mesmo sendo novato, mesmo sendo novos, mesmo chegando agora, vamos dizer assim, nós temos tido um crescimento até mesmo além das expectativas. Que crescimento é esse, numericamente falando, em relação às últimas pesquisas? Como é que seria isso? Não é nem questão de pesquisa, é de grupo mesmo. Porque nós somos pequenos, Jordevar, o partido vai fazer um ano, dia 4 de outubro. Né? Então o nosso grupo aqui em Goiânia é muito pequeno ainda, resumido. Né? Seria um grupo de 60 pessoas. E hoje nós temos várias pessoas ligadas à política, que foram candidatos a conselho tutelar e outras lideranças que estão aderindo à nossa campanha
Porque estão acreditando nesse novo projeto, porque não querem participar, não querem se vincular ao Cachoeira, não querem se vincular a problemas administrativos, não querem se vincular a qualquer tipo de mazela passada e herdar aí uma dívida que não é dele, vamos dizer assim. Candidato, tem um tema que acho que a gente tem que falar, não sei se vai ser mostrado, a questão da segurança. Já discutiu várias vezes a participação do município de Goiânia na segurança pública. A gente está vivendo um momento muito tenso, muito difícil, assassinatos à luz do dia, às 3 horas da tarde, às 2 horas da tarde. Ou seja, o senhor acha que o município deve participar da questão da segurança pública? O senhor tem alguma proposta? O que você propõe nessa área? É obrigação do município ajudar na segurança pública. Por quê? Carlos, o grande lance da segurança pública, aí eu vou falar de novo aqui, o problema não é a segurança pública, é o que ocasionou aquele problema. Por que o cara é criminoso? Quando você era criancinha, você não falava, eu quero ser ladrão, eu quero ser bandido. Ninguém fala isso, você não conhece uma criança com 12 anos, 10 anos que quer falar isso não. É a sujeição da sociedade, é o descaso da sociedade para aquela família, para aquela região, é que causa isso. Então, o dever do poder público é de amparar, sim, e de cuidar. O que nós temos que fazer? Criar oportunidades. Criar centros culturais onde que a criança, ao invés dela ficar na rua, ela possa aprender música, cultura. Criar oportunidade para ela aprender profissão. Não estou dizendo que ela tem que trabalhar antes dos 16, como a lei determina, não. Estou dizendo que ela pode aprender uma profissão para que na hora que ela tiver oportunidade de entrar no emprego, idade correta para entrar no emprego, ela possa entrar no emprego sem precisar ficar aí devagando, sem ficar aí pensando em fazer alguma coisa que não seja legal. Mas hoje o poder público não consegue oferecer nem sequer vagas para bebês e menores, para as mães trabalharem fora? E daí o senhor propõe... Isso nós temos inclusive imagens, Luciano? Vai mostrar mais? Pode continuar. Pode continuar que a gente vai mostrando. Falta de creche, mais de 5 mil crianças sem creche em Goiânia. E temos que criar as creches 24 horas para as mães. Luciana, tem um outro ponto. A mãe que não está cadastrada, que está em casa, que geralmente ela pode cuidar do filho dela, mas ela precisa ir no mercado. Nós temos visto muitos acidentes de mães que saíram no mercado, foram na vendinha, ou foram no banco ou em algum lugar e aconteceu um acidente com o seu filho. Porque ela não tem aonde deixar porque o filho não está cadastrado na creche. Mas o que é esse grande ponto? Temos que criar creche 24 horas, aumentar o número de creches, que não é uma demanda cara, não é difícil se fazer isso, certo? Então isso é um dever do poder público, a Secretaria de Educação tem condições de fazer isso, o Ministério da Educação dá condições de financiar isso aí. Agora, tem que bater na porta do Ministério. Se tem condição, não está fazendo porque não quer? Tem que bater na porta e pedir o dinheirinho lá no governo federal. O governo federal não vai adivinhar as nossas necessidades aqui. O que nós estamos propondo hoje de fazer um novo tipo de plano de governo é o quê? Estamos indo ouvir na população a sua necessidade para que a população não fique a mendigar com o chapéu na porta da prefeitura. O que nós estamos indo lá, porque é o seguinte, o que acontece muitas vezes? Por que muitos candidatos erram no seu planejamento? O planejamento é feito com o marqueteiro. As propostas são feitas com o marqueteiro. Traz um marqueteiro da Bahia, um de São Paulo, um do Rio de Janeiro, senta com ele entre 4 paredes e ele define o que tem que ser no bairro, o que tem que ser na sociedade. O do senhor está vindo da onde? Isso não pode ser feito. O marqueteiro do senhor está vindo da onde? O povo. Nós estamos indo de encontro ao povo. Não, mas nós estamos indo lá sentar. Quem vai fazer o marketing da sua Câmara? Não temos isso definido ainda não. Voltando a essa questão que a Luciana levantou, se a Prefeitura de Goiânia não está levando as necessidades para o governo federal, e pelo que o senhor disse lá no governo federal tem dinheiro sobrando, tem graninha então, lá, tem grana, tem din-din, então a Prefeitura está dormindo de touca hoje ao não levar essas demandas para o governo federal? Eu não sei se não levou e não saiu, não sei. Eu estou dizendo que isso aí é uma questão de persistência. Tem que ficar lá até sair, tem que pôr um cara seu lá, enchendo o saco do ministro até o ministro dar o dinheiro. Candidato, o senhor está dizendo aí que tem que ouvir o marqueteiro do senhor vai ser o povo, não é isso? Quer dizer, o senhor não ouviu o povo ainda, correto? Não, estamos ouvindo. Mas então o senhor não tem um plano de governo ainda? Não, nós temos um projeto que é o esqueleto do plano de governo, aonde que nós temos as diretrizes do partido já pré-estabelecidas, certo? E aí o que o povo vai trazendo para nós vamos encaixando dentro dessas diretrizes. Ao exemplo do que eu falei sobre, que a gente ouviu muito, que é uma demanda social, que que não sai em pesquisa, que é a questão do emprego, que é a questão da renda, da pessoa se sentir digna. Então, quando nós falamos aqui que a prefeitura tem que fomentar realmente de forma coerente e ver
a microempresa, a média empresa e a pequena empresa para poder gerar mais renda, gerar mais emprego, gerar mais recursos para a própria prefeitura. Candidato, e isso é uma proposta do povo. Voltando àquela questão da segurança que o Pereira levantou, o grande desafio que eu acho um dos grandes desafios dos gestores municipais a partir de agora é que todos os levantamentos apontam que de 70% a 80% dos homicídios que ocorrem hoje em Goiânia, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar no Brasil, tem envolvimento com droga. Nós temos uma situação caótica, o crack virou uma epidemia e sobrou uma brocha para os municípios do tamanho do mundo. Onde e como tratar os viciados? Não tem. Goiânia não tem, São Paulo não tem, Brasília não tem. Não existe vaga. E qualquer prefeito que desenvolver um sistema eficiente para tratar do usuário de droga vai atrair gente de tudo quanto é lugar. O poder não tem nem unidade, né, Marcelo? Não tem. No país inteiro não tem. São Paulo, por exemplo, o governo federal repassou no ano passado coisa de R$40 mil para cuidar da recuperação de drogado numa cidade como São Paulo. Então, é um trem caótico. O governo federal não pensa, o estadual não consegue colocar nada. 40 mil, lembrando R$40 mil lembrando no que ano. um tratamento particular é cerca de R$12 mil por usuário de droga. O que o senhor pensa a respeito dessa questão? Bem, primeiro tem que ter realmente ser criada a clínica especializada para tratamento. Isso aí é inevitável. Vai ser a clínica do tamanho do Balneário Meia Ponte, por exemplo, né? Do tamanho do mundo. Qual que é o outro problema? Nós temos algumas pessoas que saem, vão para as clínicas, chegam, fazem o tratamento, se limpam, mas qual que é o maior problema? Elas voltam. Elas voltam por quê? Porque o ambiente que elas vivem é um ambiente que continua sendo aquele ambiente hostil do crack, das drogas. O que é que nós temos que fazer? Criar a oportunidade dessa pessoa se formar, estudar, ter emprego e tirar ela daquele ambiente hostil. Hoje o cara vai para a clínica de tratamento, ele fica lá no retiro, muitas vezes de uma igreja e alguma coisa nesse sentido, ele volta para a casa dele, ele chegou, o traficante manda uma caixinha de bombom para ele, ou um buquê de flores, com umas pedrinhas de crack para ele poder relembrar ali e voltar a ser usuário. O senhor é a favor dos Credex que o governador Marconi Perillo prometeu? Porque a clínica só não adianta. O que a gente tem que ter consciência que aí não é uma coisa que vai solucionar isso. Sim, mas não o que adianta? É isso que nós estamos perguntando para o senhor. O que adianta é você tratar a pessoa e dar a oportunidade dela não voltar para aquele ambiente. Fazer com que ela consiga ocupar o seu tempo fora daquele ambiente hostil das drogas. Ela ficar fora daquele ambiente, dando educação, oportunidade de fazer cursos, emprego, e ela se estabelecer de outra forma. Candidato, nosso tempo está encerrando. Partido Pátria Livre. Livre do quê? Da corrupção, por exemplo? Livre da corrupção. Não temos envolvimento com cachoeira, não temos envolvimento com esquemas, grupos, de forma alguma. Mas livres das ditaduras que nós vivemos. Por que nós não conseguimos avançar em muitas coisas? Porque vivemos num monte de ditadura. Ditadura da inoperância, ditadura da hipocrisia, a ditadura da economia. O que nós temos que fazer é romper com esses marcos, valorizar o nosso cidadão, valorizar o nosso povo, que é o melhor povo do mundo. Nós temos o melhor povo do mundo, consegue viver em uma harmonia com todas as dificuldades do mundo, sem rebelião, sem se matar uns aos outros, e o povo mais solidário que existe na Terra. Então, o Partido Pátria Livre vem para isso, para poder direcionar e ajudar o povo a sair dessas ditaduras que estão imperadas em cima da gente. Tá certo. Nós faltamos 3 minutos ainda, dá tempo da gente tratar de um assunto. Então, deixa eu fazer uma pergunta, já que você não deu sinal. Por que o senhor já citou cachoeira 3 vezes dessa entrevista? Porque alguns candidatos vão fugir dele, vão fugir do tema cachoeira. Quem que vai fugir? Alguns candidatos, talvez todos, não sei, menos eu. Não, eu posso dizer que eu não vou fugir. O que o Cachoeira tem a ver com a Prefeitura de Goiânia? O que o Cachoeira tem a ver com a Prefeitura de Goiânia são as denúncias que estão aí dispostas na Operação Monte Carlo. Todo o esquema que está envolvido no Estado, todo o esquema do Cachoeira dentro da Delta. Então, quando eu falo isso, é por quê? Porque nós não temos, a nossa campanha vai ser feita pelo povo, junto com o povo. Então, nós não queremos nenhum tipo de esquema. E empresários que têm alguma intenção escusa, não nos procure, que vai receber um não, vai ficar chateado, vamos sim dispor com você mesmo. Mas quem? Eu volto a insistir, o senhor disse que alguns fugiriam. Quem? Eu acho que você vai ter que fazer a pergunta para cada um. Não, eu queria que o senhor respondesse, eu posso até fazer, então, mas eu queria que o senhor respondesse. O que o senhor vai fazer com os contratos da Delta na Prefeitura? Vamos reavaliá-los. Mas já foi feito esse ano.
Não, o que foi feito não tem como. Aí que você está pedindo para eu fazer voltar a água de que passou debaixo da ponte. O que eu estou falando para o senhor, que os mecanismos de controle, os organismos de controle, já fizeram esse trabalho hoje. O Estado fez isso também. O que o senhor quer avançar nessa questão? Nós vamos avaliar. Talvez o critério que eles utilizaram, o critério de avaliação, não foi talvez tão eficiente, tão eficaz para detectar alguma coisa. Talvez nós não detectemos nada, mas nós não podemos nos furtar da responsabilidade de olhar cada contrato e ver se tem alguma irregularidade. Tá certo. Nós estamos acompanhando o candidato José Neto, do PPL, né? Ele que está participando aqui, iniciando nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia, na sabatina sobre as eleições 2012, que está sendo transmitida ao vivo pelo site, o portal de notícias, melhor dizendo, o portal de notícias maisgoias.com.br e também pelo site tvsd.com.br. Nós estamos terminando, claro, cada candidato vai ter 1 hora para conversar com os nossos jornalistas, para convencer você, eleitor, para expor o que ele pensa, e nós deixamos esse 1 minuto final para que o senhor possa se despedir dos nossos internautas. Obrigado, Jordevar. Obrigado, Carlos. Obrigado, Luciana. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao SBT local, TV Serra Dourada. Quero agradecer a você, internauta, que ficou aí nos ouvindo, nos assistindo. E eu acho que também participando, eu não sei se tem participação ao vivo, né? Não sei se tem esse feedback aí, mas se tiver, eu gostaria de receber as perguntas, as propostas, ou as queixas, as críticas também, porque nós somos feitos disso, somos seres humanos e queremos receber críticas e elogios também. E gostaríamos que você engajasse na nossa campanha, participasse da campanha que é sua. A cidade também é sua, a responsabilidade também é sua. Não é minha, do Jordevar ou de outro gestor. Não, é sua também de fazer uma Goiânia melhor, de pensar numa Goiânia para todos. Uma Goiânia que nós queremos, porque Goiânia daqui a 21 anos fará 100 anos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, eu quero agradecer também Marcelo Heleno, diretor de jornalismo da Rádio 730. Obrigado, boa tarde a você. Boa tarde, estamos a postos. Dona Luciana Finhold, nossa parceira no Jornal do Meio Dia, boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Carlos Pereira, repórter especializado em política da Rádio Difusora, obrigado também pela sua participação, representante do Crimeia Leste aqui de Goiânia, né? Obrigado a você, viu? E eu quero agradecer especialmente a você que nos acompanhou durante esse período de 1 hora aqui conversando com o candidato José Neto, só lembrando que amanhã nós teremos a participação da candidata Isaura Lemos, do PCdoB. Todos os candidatos vão passar por aqui e você vai poder conhecer melhor cada um deles. A gente quer agradecer mais uma vez a sua participação, eu digo participação porque você, ao assistir, ao acompanhar, você está participando sim dessa eleição 2012. Muito obrigado a você, muito obrigado, candidato. Obrigado. Amanhã a gente volta às 3 da tarde, a cobertura completa no Jornal Serra Dourada e também no Jornal do Meio Dia. Grande abraço para você.